Vamp, o Vojvoda já negou o Vasco. Mas tem aí Corinthians, Atlético Mineiro, que não renovou com o Cuca e que também vai ser um assunto pra gente tocar aqui. O Galo se pronunciou nas redes sociais aí, no Twitter. Você acha que tem chance, Vamp? Porque o Vojvoda é o grande nome desse momento no futebol brasileiro. Todos os grandões cheios de dinheiro vão atrás do Vojvoda. Corinthians e Atlético Mineiro são 2 exemplos. Cheios de dinheiro é boa vontade sua. Não, que gastam dinheiro. Que eles gastam. Porque pro Vojvoda... pro Vojvoda, né, Mauro? O que interessa é ele receber. Não interessa como o Corinthians vai conseguir, como o Atlético vai conseguir. Então, receber e ter condições de fazer o trabalho no estilo dele, né? Eu acho assim, é uma segurança maior quando você já tem seu pé de meia, né, seguro de si, até mesmo para chegar, encarar aí cobras com veneno. O caso aí, outro dia o Vitor Pereira parou aí numa coletiva e falou: vocês estão pensando que depende de dinheiro? Sabe quanto é que eu tenho na minha conta? Daqui a pouco ele se retratou. Isso ele tem essa segurança, né? Ele chegou, fez isso na Arábia Saudita, aí ele veio agora, a gente sabe que tem um problema lá, né, com os seus familiares da sua esposa, né? E o Vojvoda, eu não sei a carreira toda do Vojvoda, precisa se fazer esse pé de meia e se segurar. Agora é o seguinte, para você fazer o pé de meia, você tem que ter um trabalho com tempo. Chegar nesses clubes aí, os caras dão 2, 3 meses pro cara, né? A gente não sabe. O que o Nilson falou é verdade mesmo, um desafio, tem que ir buscar esse desafio. Não é problema de dinheiro. Eu acho que o problema de dinheiro no Fortaleza não vai ter com ele, não. Acho que os caras fazem um sacrifício maior para mantê-lo. Não assim, o patamar vai dar 2 milhões, o Corinthians vai dar 2 milhões pro Vitor Pereira. E sua comissão técnica não vai dar isso pro Vojvoda. 1 milhão o Fortaleza não faz loucura, cara. Eu tô te falando, o Corinthians faz. Na permanência de primeira divisão, de estar aí disputando campeonatos sul-americanos, os caras fazem isso. Fazem. Mas lá quando pega 3 jogadores lá do Fortaleza que não joga nada, tem lá, pode ter certeza que dá 1 milhão, cara. Pode ser, mas eu não vejo no Fortaleza esse planejamento para pagar 1 milhão no treinador. 250 mil reais. Jogadores do Nordeste hoje tem salário de 300, 350 mil, 200 mil. Tem 3 caras lá que não rende nada, fica lá encostado. Vai embora, dá esse dinheiro pro cara. O trabalho do Fortaleza é ele mesmo. Sim. É ele. Você vê que tem o dedo do treinador. Você sentiu o dedo do treinador? Que loucura, irmão. Você quer meter esse trocadilho aqui agora? Eu falei que ia te pegar no programa. A gente... Olha o Mauro César. O Mauro César adora. Você sentiu o dedo do teclado? Os dois aqui é uma coisa interessante. Mauro, já tô com saudade, Mauro. Deixa a gente voltar pra rádio. Hoje é quarta. Você vai embora já pra rádio. A gente vai ter nossas resenhas. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora volta toda hora, não sei nem onde a gente tá. Agora na rádio e no YouTube, eu te explico. No YouTube a gente fica direto, né? Você já tá falando que vai sentir saudade do Mauro? Pô, você, vai todo mundo embora, vai ficar nós aqui, professor. E aquele telefonema? Fala pro Mauro que é 6 horas a mais, viu? Já me deu, porque tá preparando bagagem. Lá é 12h30, marca para 12h30. Mas eu tenho uma coisa pra te falar. Meio do jogo. O Mauro, ele, percebendo que ficaria um mês longe, ele pediu pra que eu também fosse. Eu já cortou o cabelo. Ele falou, eu faço questão. Eu implorei. Eu faço. Você vê, né? Eu faço questão. Traga uma camisa de força. Mauro ligeiro, já corta o cabelo, viu? Te corta o cabelo no Catar, deve ser cortar o cabelo. R$500. Então já vou cortar logo lá no cabeça. Corta que dia 3 você tá de volta, dia 3. Só que quiser ficar curtindo a Copa lá, mas dia 3 vai vir a vaca toda. Aquelas 500 milhões de toneladas que levou, tudo bacana, tudo dia 3 de volta. Já que aqui é um programa de informação, a Argentina 4-0 no primeiro tempo ainda nos Emirados Árabes. Olha o Vamp rindo à toa. A minha favorita aí. Tá valendo ontem. A minha favorita aí. Olha o Vamp rindo. O técnico dos Emirados é um argentino e se comprometeu a não dividir com ninguém, tá? Verdade. Ele falou, é um treinamento e tal. Olha aí, não, mas não é. Não comemora muito Eu também, não tô dizendo nada que vai que... Eu também acho a Argentina uma das favoritas da Copa, mas é importante que é um jogo onde há um acordo prévio de, é um jogo e tal, mas não vamos enfiar o pé em ninguém. O Daniel Alves não pode jogar essa. É Mauro César e Flávio Prado, né? Porque vocês não estavam no programa que a gente debateu sobre essa situação do Brasil se preparar em Turim. Né? É um lugar que tá um frio absurdo. Bom, é uma cidade pra boa. você se preparar pra você jogar no calor. Eu achei um absurdo. Porque é dinheiro, sempre o mercado do futebol. A gente vê a Argentina, tá lá,
jogando nos Emirados, contra os Emirados Árabes, já no Oriente Médio. Se eu não me engano, a Espanha vai fazer um amistoso. Não, tem também. vários hoje. Inclusive Sérvia. Hoje, amanhã e depois. Não, Sérvia, sim, jogar com Oman? todos lá, já lá. A Suíça também lá. Alemanha. Todo mundo jogando aí. Todo mundo já lá. Todo mundo não, mas tem Brasil alguns. chegar sábado. Sim, se acostumando com o calor. É estranho a gente ver a seleção brasileira se preparar para uma Copa que vai ser um calor absurdo. É certeza no que frio. o Ricardo Teixeira voltou. A primeira Copa que o Ricardo Teixeira comandou o Brasil foi naquela da Itália, de 70. Ele tinha um esquema com um hotel lá em Asti. Era um baita hotel, uma precisava de nome, né? Então inauguraram com a seleção brasileira. O Vanderlei estava lá. E aí eles inauguraram aquele hotel suntuoso e tal. Aí meteram num campinho lá e tal. Ajeitaram a cidade, porque não tinha estrutura nenhuma, mas eles fizeram lá, porque né, a CBF ou alguém que lhe dizia respeito ganhou um caminhão de dinheiro para levar para lá. Eu não posso nem criticar, Flávio. Eu, como ex-atleta, eu já contei pra vocês aqui, o Corinthians a gente ia jogar Libertadores, ia pegar a América do México, na cidade do México. Preparação aonde? Cancún, eu digo, vambora. Como é que eu vou reclamar? Cancún. Pô, a gente não tinha um campo pra treinar, mas que a gente deu de pão pra aqueles bichos lá comer, os pássaros verdes, os peixes. Flamengo. No dia, E aí vai chegar o quê? Vai chegar um dia antes lá? Não, chega na hora do jogo, aproveitando o máximo. Na hora do jogo, Cautelo Branco meteu foi 3 em 15 minutos. Mas é isso, é exatamente isso que eu tô falando. Hoje tá 8 graus lá. A gente vai para um break rápido. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vanderlei estava falando. Não, que em Turim hoje 8 graus. Amanhã Então, 8 graus. é isso que eu tô falando. Mauro, o Brasil se preparando com 8 graus de temperatura para disputar uma Copa que ontem no Catar, tinha 30 graus. 30 graus a temperatura. É estranho ou não? É normal? Mas sei lá, parece... O Felix Magath, que é aquele ex-jogador que depois virou técnico, foi campeão alemão e tudo. Né? Ele que faz uns treinamentos assim meio diferentões. O cara tem que subir montanha, arregaça com os caras. Olha aqui, 4-0. Não sei se eles querem desafiar os caras a ficar no frio. Sabe aqueles treinos do Rock Balboa? Que o cara soca um pedaço de carne, sobe com um tronco nas costas. Vai pro Frio, muito frio. Agora calor. Eu quero ver se você se garante mesmo em qualquer temperatura. Pode ser isso. Ou então eles estão se antecipando. Vai que o cara liga o ar-condicionado do estádio no talo. Porque o estádio lá tem ar-condicionado. Pode ser. Né? Tem que levar um casaco pro estádio. Sabe lá o que vai acontecer? Levar uma blusinha de frio ali que de repente, né? Você chega à noite lá, é frio, viu? 30 graus. Aí você chega no estádio, caramba. camarada bota ali o negócio a 12 graus no estádio. Pessoal, todo mundo congelando. E o Brasil Já não. tá preparado. O Brasil preparado. A explicação Os caras é a seguinte, são bons, rapaz. a explicação Pensando é que no hotel lá da Seleção Brasileira, onde vocês vão estar, lá no Catar, não tinha a estrutura que tem o centro de treinamento da Juventus. Os 5 dias. Então, tudo que eles precisavam de estrutura, o centro de Os 5 treinamento... dias. E é sério que a gente vai acreditar nisso? É sério que a gente vai acreditar nisso? Essa foi Um porque país depois vai eles- sediar a Copa do Mundo e não tem Depois eles estrutura vão para a ter que seleção ficar. treinar. Depois vou ter que treinar lá no lugar que não tem jeito. Não, você pode acreditar nisso. Porque Mas eu não acredito. Não, você vai ver. Você vai checar de perto isso lá. Diz que a estrutura do centro de treinamento da Juventus oferecia tudo que a seleção precisava. Essa foi a explicação. Ninguém falou a respeito de clima, nada, mas deram essa, porque foram questionados mesmo a respeito disso, né? E deram uma explicação fajuta, né? É fajuta a explicação. Em 86. Não tem Ou não, estrutura, tá todo mundo lá. Pra receber. A Argentina tá lá, a Suíça tá lá, todo mundo sem estrutura, então. Bom, O foi Pelé, o de que foi 86, falado. a seleção brasileira, ela foi se preparar, ela quis repetir tudo que ela fez em 70. Então, foi oferecido a ela o campo de Guanajuato. Só pra te avisar que a gente vai voltar em 50 segundos, eu vou te interromper pra você não reclamar. Já vai aí. Dar um cada prévia. Dar um cada prévia. Ele pegou a palavra. Quem Ele avisa, puxou. amigo é. É isso. Tô te avisando. Ele puxou. Ele falou, só pra te avisar, eu falei, acabaram de cantar no meu ouvido 50 segundos. Melhor não. Melhor não. Tá, então eu continuo falando aqui. Dá uma que enrolada. É um absurdo. Tô te trazendo um abraço do Brasil. Davi Luiz, estive com ele ontem. Ele falou muito mal de você e eu também. Foi ótimo. Foi uma delícia. Ele batia daqui, eu batia de lá. Foi excelente. É sério? Ele mandou um abraço? Não, ele mandou, xingou você e tal. Depois eu te... Ó, a gente tá voltando aqui pra Rádio Jovem Pan. Estamos de volta, pronto, Flávio Prado, de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando sobre essa situação da seleção brasileira se preparar no frio de Turim para jogar uma Copa no calor do Catar. Então, em 86, a seleção brasileira quis repetir tudo que ela fez em 70.
Então ela ia se preparar em Guanajuato, onde o Brasil se preparou em 70. Foram lá, olharam e falaram, ó, o campo aqui não tá bom, não tem condição, não tem estrutura e tal. E o Brasil liberou e a seleção francesa foi se preparar em Guanajuato. O lugar que o Brasil não quis, a França foi. Quem eliminou o Brasil da Copa de 86? A França. Acho que não era tão ruim Guanajuato. Foi só um lembretezinho, né, do que aconteceu em 1986, onde não dava para se preparar, não tinha estrutura, para a França serviu e ela eliminou o Brasil. Que vale é o meio da Copa. Se der certo no meio da Copa, vai. Aí ninguém vai lembrar onde preparou, onde não preparou. Se no mês da Copa, se a partir do jogo contra a Sérvia a coisa não andar, vai pau pra tudo quanto é lado. Se ganhar a Copa do Mundo, é tudo uma maravilha. Esse negócio de preparação, não sei o que, é tudo cascata. Copa do Mundo é aquele mês. O grandão do meio vai levar. E tomara que o grandão seja o Brasil. Não, eu concordo, Se bem que eu Nilson. acho que quem vai ser o grandão do meio vai ser a Argentina. Eu concordo que tudo é o resultado no futebol. Mas a gente tem que questionar o planejamento, pô. Porque é muito fácil a CBF ficar enchendo o bolso e sempre ser assim, não, se ganhar... Isso, sem dúvida. Né, pô, se ganhar, ninguém vai falar mais nada. Mas tem que falar, pô, você se preparar 8 graus. Ontem eu acho que tinha 5 graus. Pra jogar a 30 graus, certo não Vai é. chegar sábado, você tem sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Você tem 5 dias para viver o calor do Catar. Você vai jogar só na quinta. Tá bom. Não poderia ser fala antes. que, inclusive, O o próprio presidente... Ricardo Rocha falou com a gente que era desleal jogar nos Estados Unidos já na Copa de 94 Flávio, e que o time sentiu isso. Um horror. Ele é horrível. Muita gente fala da preparação de 2006 de Vegas. O Brasil não perdeu a Copa do Mundo porque ele teve aquela zona em Vegas. Não foi por causa disso. Perdeu porque o Zidane matou todo mundo, arrebentou com todo mundo naquele jogo em Frankfurt. Mas é que aí levaram o Dunga, veio como prêmio Dunga. Botaram um cachorro louco lá para tomar conta da seleção. Esses detalhes, é isso que o Nilson falou. Não ganha ou perde Copa. Isso não, Né? não muda nada. Mas tem que ser colocado. Claro. Mas é planejamento. Porque claramente é esquema. É lógico. Esquema da CBF. É óbvio. que é Você esquema da como CBF. crítico, você como tem que avaliar algumas coisas mas que... tá certo. Olha, isso eu achei, eu faria igual, isso eu não faria. Por exemplo, nesse local hoje para treinar, nesse local pela temperatura e tal, tem que ter uma explicação mais palpável. Concordo O plenamente. fato de faltar equipamento, ele não está jogando em Nogueirópolis. Lá tem, o Nilson sabe bem, naquela região tem torneira de ouro. Né? E os caras estão querendo mostrar serviço, né? Eles estão então, querendo fazer de não conta que o deve país ser só deles lá por merece isso. respeito. Tudo Não isso. deve ser só por isso, por falta de estrutura, não deve ser. Porque os Claro. caras... Eles criam a estrutura. Os caras estão há 8 anos não esquecendo de nenhum detalhe, porque isso é um cartão de visita para o Catar. Pelas condições que todo mundo já Todas conhece. as grandes seleções já estão tudo lá, professor, no mundo árabe. Pelo A que Espanha foi, tá no Kuwait, pelo que é do que lado foi uma hora de gasto, pelo que foi gasto, pela maneira como o país foi escolhido, isso vai ficar para a história. Claro. Tá certo? Vai ficar para a história. Então eles querem não ter pepino nenhum lá. Então, não vieram aqui porque não vieram para Não tem estrutura para ficar 5 Vai dias ter que e aí vai arranjar começar a outra Copa e se for até a explicação, final, você vê. fica um mês lá. Aí tem estrutura. Né? Verdade. Vai ficar, se chegar a final, um mês Caramba, lá. o Palmeiras teve outro dia em Abu Dhabi, lá, será? Onde foi feito esse trabalho? Não é? Palmeiras, o Chelsea. Os caras trabalharam lá, pô. Abu Dhabi tá quanto de voo? Uma hora e pouco. Eu acho que deve ter É tudo pertinho. Ele pode dizer, mas é que quem joga, quem foi convocado, trabalha na Europa, já tá tudo aqui pertinho, eles chegaram de trem. Pronto, é uma explicação. Não, o Danilo e o... Mas outro mesmo menino assim, lá, a gente vai falar que as Alexandre, outras foram a pé. seleções, os caras também jogam tudo na Europa. Você Mas de treinamento. apresentar lá, ok. Agora treinar lá... É 6 horas de voo. realmente, É 6 horas de apresentar voo. lá, ok. isso aí. Seria uma burrice vir todo mundo pra cá. 6 horas de voo. 6 horas de voo. É lógico, é só isso, mais nada. Eu também não vou alterar nada, porque aquela história. mesmo Não que muda chegasse, nada. Se chegasse lá, divertido. os Dia treinos, dois tá todo mundo aí. os treinos de seleção brasileira, a gente É sabe que não vão engana alterar que eu nada. gosto. Não Dia tem nada a 2, ver. 8 da noite, todo mundo tá Aí você pegando nota os voo. detalhes, né, da CBF, vão voltando as mesmas figuras, começa a ter escala de cara de Roraima na arbitragem, né? A agência de passagem começa a faturar pra caramba, aí mete um treino A gente numa cidade falou- distante e meio, sem explicação. Ontem a gente- É a característica, são os DNAs, né? Ele voltou. Ontem, mais ou menos, a gente falou sobre isso, né? E eu exatamente disse o que eu estou dizendo aqui, e alguém mandou mensagem. Pô, você está dizendo que os treinos não têm nenhum valor?
Não falei isso. Falei que esses treinos não alteram nada para a seleção brasileira. Imagina, eu sou um cara que acha que tem que treinar, é tudo bonitinho, mas nesse período, 10 dias da Copa... É um engano que eu gosto com de viagem, com treinamento físico. As imagens, nós mostramos aí, aqui no programa de cobertura, algumas imagens, o cara fazendo alongamento e tal. E isso não altera nada. É mais pro time dentro do preparar campo. para o adversário, né? O adversário é assim, assim, aí sim. E a Sérvia está perdendo. Os dois grandes atacantes estão machucados. O que a gente tem que elogiar... Só para fazer o estrago. O que tem que elogiar o Tite é que ele abriu para a imprensa que está lá. Isso é muito bacana, não tem frescura. Ontem eu vi o Fernandinho Fernandes falando sobre isso, e não tem frescura nenhuma, está à vontade para filmar treinamento, só na hora de bola parada, que talvez ele esteja pedindo para não mostrar o que ele está treinando com bola parada, mas de resto, todo mundo à vontade para trabalhar. Então, parabéns ao Tite, não tem que ter frescura não. Copa do Mundo, se joga bem naquele meio, vai ganhar. Se não jogar bem, tchau, amigo. Não vale nada. Ai, a Alemanha, tá tão mal a Alemanha. Cuidado com a Alemanha, amigo. Se a Alemanha emplacar um mês de novembro forte, segura os caras. Segura os caras. Então, esse negócio de... É grandão que vai ganhar. Um dos grandões vai ganhar. França, Brasil, Alemanha ou Argentina. Acho que não vai fugir disso aí, não. E precisa estar bem naquele mês. Vamos apostar que a seleção esteja bem nesse mês.